Pastor Elianai Cabral, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido pastor. É um prazer, mais uma vez, poder me comunicar com vocês e poder transmitir esta aula a tantos alunos pelo Brasil e a toda a turma que está presente aí, assistindo e compartilhando desses estudos. Que maravilha, uma alegria, uma honra para nós ter o senhor aqui. O senhor alegra o nosso coração, só o senhor aceitar estar conosco já é uma alegria enorme no nosso coração. E ouvi-lo, então, aumenta mais a nossa alegria. Pastor Elianai Cabral é pastor, conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD, membro do Conselho Administrativo da CPAD, também é o consultor teológico da CGADB, cargo esse que era ocupado pelo saudoso pastor Antônio Gilberto e agora está a cargo do nosso querido pastor Elianai Cabral. Ele também que é primeiro secretário da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, e é um servo de Deus, é um homem muito parecido com Jesus, que dá prazer da gente estar perto, conversar e ouvi-lo falar das coisas de Deus. Pastor Elianai Cabral, sem perca de tempo, o tempo é seu para nós ouvirmos aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para nos ensinar. Obrigado, pastor. Bom, para dar início à nossa palestra sobre esta doutrina, a doutrina da Santa Ceia, nós vamos começar com uma leitura de um texto bíblico que traz a narrativa do Evangelho de Mateus, com as palavras do próprio Senhor Jesus, na última Páscoa que ele celebrou com seus discípulos. O texto de Mateus é o texto que está no capítulo 26, e nos versículos 17, versículos 20, depois pula para os versículos 26 ao 29. E a leitura diz o seguinte: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a Páscoa? E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 11. Versículos 26 ao 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Nada melhor e eficaz nesta palestra, nesta aula, do que começar com o que está escrito na declaração de fé do nosso credo pentecostal nas Assembleias de Deus. Diz assim o nosso credo acerca da Santa Ceia: Cremos, professamos e ensinamos que a ceia do Senhor é o rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Tal ordenança foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa na companhia de seus discípulos. Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bom, meus caros alunos e irmãos que acompanham esta aula, desde então a igreja ela vem celebrando esse memorial e proclamando a nova aliança. Esse novo concerto, essa nova aliança, é, na verdade, o cumprimento das promessas divinas que começam lá no Antigo Testamento, sendo o próprio Senhor Jesus Cristo a figura
do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como escreveu João na sua primeira epístola, 1:29, e a nossa Páscoa, corrigindo tão somente, não é a primeira epístola de João, é no próprio Evangelho de João, 1:29. E ele é também a nossa Páscoa, como disse o apóstolo São Paulo. Muito bem. Duas ordenanças de Cristo foram instituídas para a vida da igreja: o batismo em águas e a Santa Ceia. A primeira ordenança, que é o batismo em águas, significa, de fato, o ato de disposição do pecador em aceitar a Cristo como Salvador e fazer o seu testemunho público através do batismo em águas, que é o começo real da vida cristã. Já a segunda ordenança de Cristo é a Santa Ceia, que representa, na verdade, a participação dinâmica do crente no corpo de Cristo. Estas duas ordenanças, batismo e ceia, não significam a salvação do pecador, porque essas duas ordenanças são símbolos de expressão da nossa fé e da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Em duas cerimônias instituídas ou ordenadas pelo Senhor Jesus, como já repetimos e dissemos, o batismo em águas e a Santa Ceia, nós devemos entender que se tratam de duas ordenanças em ocasiões memoriais, porque não há poder salvífico na realização mecânica ou física desses atos. É o mesmo que dizer que o batismo não salva ninguém, nem tampouco a Santa Ceia. Esses dois elementos, essas duas ordenanças, são expressões da nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. As circunstâncias pelas quais elas foram instituídas pelo Senhor são, sem dúvida alguma, da maior importância, porque se tornaram não apenas ordenanças para serem repetidas, mas elas se tornaram solenes e se tornaram impressionantes. No batismo, Jesus desceu as águas do Rio Jordão para ser batizado, para que se cumprisse toda a justiça como homem identificado com os seres humanos. No ato da ceia, Jesus se identificava simbolicamente com a ceia da Páscoa dos judeus, tornando-se ele mesmo a nossa Páscoa. Não muito depois daqueles dias em que Jesus tomava a ceia com seus discípulos, ele foi sacrificado por nós como Cordeiro de Deus. E é o que Paulo disse aos Coríntios: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Entretanto, é muito importante a gente levar em conta alguns elementos que foram formados na mente dos antigos pais da igreja, dos teólogos da época, e, através disto, eles desenvolveram ideias, conceitos, e, ao mesmo tempo, passaram a dar nomes distintos ao rito da Santa Ceia. E alguns nomes dados à Santa Ceia são nomes que não comprometem o seu significado único, porque todos esses nomes convergem para o mesmo sentido. Durante o século apostólico, havia um número de termos ou de nomes para expressar o significado da Santa Ceia. E esses nomes aparecem na língua grega, especialmente, uma vez que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e era a língua muito utilizada naqueles dias do primeiro século da era cristã. Aparecem vários nomes na língua grega, um deles é chamado
deipenon kuriakon. Deipenon kuriakon significa ceia do Senhor. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios 11, 20. É sem dúvida o nome mais comum entre os evangélicos, especialmente entre os evangélicos protestantes. Parece que Paulo procurou fazer, na verdade, quando ele lançou a ideia desse nome, a ceia do Senhor, ele procurou fazer uma distinção entre o sacramento da ceia, que era defendido por alguns pais da igreja, com o chamado agapai. O que é agapai? Agapai vem de agape, amor. E isso significava festa de amor. Os coríntios, eles, quando se reuniam para lembrarem do sacrifício e da morte do Senhor Jesus Cristo, eles lembravam isso de um modo todo especial, chamando festa da comunhão, festa do amor fraternal, e eles relacionavam esse nome com a ceia do Senhor. Por isso, o nome, a ceia do Senhor, é um nome perfeitamente aceitável no meio evangélico. Na verdade, uma das razões de Paulo ter doutrinado no capítulo 11, a partir do versículo 20 até o versículo 28, 29, 30 de 1 Coríntios, era porque, de repente, começou a haver alguns abusos naquela chamada festa de comunhão, onde cada família trazia a sua própria ceia, e começou a haver alguns exageros na compreensão daquela festa. Os ricos comiam e bebiam extravagantemente, e os pobres ficavam de lado, e, na verdade, essa situação criou algumas dificuldades de relacionamentos entre esses grupos dentro da igreja. E Paulo procurou corrigir, mostrando que a ceia do Senhor não tem nada a ver com uma festa de aniversário de alguém de uma casa. Pelo contrário, aqueles coríntios que exageravam na forma de comer e beber pão e vinho, na ceia que era comemorada e era feita nos cultos da igreja, muitos deles vieram do paganismo. E eles tinham, no paganismo, determinadas festas carnais, como na própria cidade de Corinto existiam algumas delas, onde se comia muito, se bebia muito, e então entravam em glutonarias e bebedices. E esse tipo de comportamento pagão não podia ser comparado ao sacramento, ao rito da Santa Ceia. A Santa Ceia era uma comemoração, era, na verdade, uma reunião de comunhão espiritual. Outro nome importante, além desse de a ceia do Senhor, está em mais duas palavras que podem explicar na língua grega. Trapeza kuriou. E kuriou significa a mesa do Senhor. Isso está literalmente escrito lá em 1 Coríntios 11, 21. Os gentios de Corinto, não cristãos, faziam oferendas aos ídolos e, depois de feitos os seus sacrifícios aos ídolos, eles sentavam-se para comer e beber a comida oferecida aos ídolos. E alguns deles começaram a fazer comparações e começaram a ter dificuldades para o entendimento da verdadeira ceia do Senhor. A mesa do Senhor era diferente. Alguns daqueles coríntios achavam que podiam juntar-se aos gentios pagãos para comer a ceia do Senhor. Mas Paulo mostrou que os sacrifícios dos gentios eram para os demônios. E isto equivalia a fazer união com os demônios. E que, na igreja, os crentes,
eles comemoravam, eles não voltavam a sacrificar o Senhor, eles comemoravam o sacrifício daquele que foi sacrificado, sim, pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, a ceia, a mesa do Senhor, é uma mesa de alegria, de conforto. Não é alegria de nostalgia, não, de jeito nenhum. Esse é um dos nomes dados, a mesa do Senhor. Terceiro nome, que era utilizado, às vezes, nos Atos dos Apóstolos aparecem isso aí, era o que chamam de o partir do pão. Klasis tou artou. Klasis tou artou significa o partir do pão. Este termo, esta expressão, ela tem muita relação com os primórdios da igreja, da chamada festa do agapai, a festa do amor. Quando cada família fazia sua ceia, semelhante aos judeus na Páscoa, e o faziam sempre relembrando ao ato mais importante daquele momento em que todos se reuniam na mesa do Senhor para comemorar a morte do Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, o Senhor revelou a Paulo, e Paulo, então, entendeu que esse sacramento, esse rito, ele tinha que obedecer uma ordem, porque não era uma festa comum. Não era uma festa comum. Por isso, Paulo fez questão de dizer, logo no versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Ele recebeu do Senhor a orientação de como essa ceia deveria proceder. Um outro nome interessante que aparece é a palavra graças, ou dar graças. Eucaristia. A Igreja Romana usa muito este título, esse termo Eucaristia. Não tem nada de errado nisso, porque Eucaristia quer dizer isso, dar graças. E a ceia do Senhor requer o quê? Ação de graças. Quando a igreja tem a oportunidade de agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. Mateus 26 e 27 diz assim, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Esse é o quarto nome muito importante. Um quinto nome que aparece, às vezes, aparece baseado na palavra comunhão, é a palavra koinonia, que é a oportunidade para se ter comunhão uns com os outros. E a ceia não é nada mais, nada menos do que isso. A nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, a nossa comunhão com os nossos irmãos em Cristo e a nossa comunhão com o Espírito Santo, cuja presença é fundamental num culto de Santa Ceia. Não há coisa mais preciosa num culto de ceia quando se pode sentir que o Senhor está presente. E o Senhor está presente na pessoa do Espírito Santo. Todos estes nomes, na verdade, convergem para o mesmo sentido, que é a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, ou a mesa do Senhor, ou o partir do pão, ou o dar graças, ou a comunhão. Não importa os nomes, o que importa é que todos esses nomes convergem para o mesmo sentido. Porém, ao longo da história da Igreja, desde os primeiros séculos da era cristã, a importância dessa ordenança fez com que se discutisse sobre o significado dos elementos da ceia, que são exatamente o pão e o vinho. Em função dessa discussão, surgiram algumas teorias e conceitos que, na verdade, discutiam acerca da importância desses elementos na ceia.
e deve merecer a nossa apreciação, e eu gostaria de que nesta aula você conhecesse um pouquinho. Porque ao conhecer algumas dessas teorias, você poderá não apenas identificar onde elas acontecem e ter, sem dúvida, uma compreensão muito maior e mais clara sobre esta preciosa ordenança de Jesus. Uma das mais antigas teorias é aquela que é, na verdade, trabalhada e executada, exercida pela Igreja Católica Romana, que é a chamada teoria da transubstanciação. De acordo com esta teoria, quando o sacerdote consagra o pão e o vinho, esses elementos se convertem na substância do corpo e do sangue de Jesus, literalmente. Da mesma maneira que os que participam não estão comendo pão e bebendo vinho, mas estão comendo, para eles, a carne e bebendo o sangue de Jesus Cristo. E a base tomada para essa teoria é exatamente as palavras do Senhor Jesus Cristo quando diz para os seus discípulos: este pão verdadeiramente é a minha carne, este vinho verdadeiramente é o meu sangue. Então, eles tomam isso de forma literal e entendem de que, pela transubstanciação, ou seja, a transformação das substâncias dos elementos do pão e do vinho na carne e no sangue de Jesus. É claro que precisamos entender que essa ideia ela não tem um apoio do povo evangélico, não tem o apoio do povo pentecostal, porque a ideia é que o pão e o vinho não chegam a ser meramente a carne física e o sangue físico de Jesus, sim que se transforma em toda a substância de Cristo. Então, automaticamente, o corpo, a alma e divindade. Ora, qualquer pessoa, então, que participa da mais pequena partícula do pão e do vinho, está recebendo a Cristo inteiramente. Essa é a ideia. É a ideia da Igreja Romana. Outra ideia surgiu logo depois, no início especialmente da Reforma Protestante, que foi a ideia luterana de Martinho Lutero, com a teoria da consubstanciação. Uma coisa é transubstanciação, que é a transformação dos elementos químicos do pão e do vinho na carne e no sangue de Jesus. Outra coisa é a teoria da consubstanciação. E a ideia da consubstanciação é o seguinte: ela nega, por exemplo, essa ideia que a substância do pão e do vinho se convertam ou se transformem na substância literal do próprio Cristo. Mas Lutero deu origem a esta teoria, afirmando que Cristo está presente com ou sob a circunstância ou a substância do pão e do vinho. Lutero deu origem a esta teoria e insistiu em uma interpretação literal das palavras de Jesus: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Portanto, Lutero não aceitava estas palavras de Jesus numa linguagem figurada ou simbólica. Sua ideia era da onipresença de Cristo nos elementos do pão e do vinho. Portanto, o pão e o vinho não se transformavam, mas naquele momento a presença dinâmica de Cristo Jesus estava nesses elementos. Uma terceira teoria é uma teoria muito forte, de um grupo evangélico muito forte também, que é a teoria de João Calvino, que é a teoria da presença dinâmica ou espiritual nos elementos do pão e do vinho.
muito parecida com a ideia da consubstanciação de Lutero. Porém, a teoria calvinista nasceu em oposição à teoria ou à ideia luterana. Por exemplo, Calvino negou a onipresença do corpo de Cristo, conforme Lutero ensinou. Negou também a consubstanciação. Porém, ele afirmou a presença dinâmica ou espiritual de Cristo nos elementos do pão e do vinho, que acabam se confundindo com a ideia da consubstanciação. Esta teoria não é tão clara quanto as outras duas. Nós cremos, entretanto, na presença dinâmica ou espiritual do ato simbólico da ceia do Senhor. Então, somente isto. Muito bem. Então, nos perguntamos, qual doutrina sustentamos sobre a Santa Ceia como doutrina pentecostal, doutrina evangélica? Nós concluímos que, nessa ordenança do Senhor Jesus, não se efetua nenhuma transformação nos elementos do pão e do vinho, e não são literalmente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Concluímos também que o corpo e o sangue de Cristo Jesus não estão presentes nos elementos do pão e do vinho, porque esses elementos continuam sendo pão e vinho, consagrados para aquele rito naquela hora. Eles nem tampouco se entranham na substância dos mesmos. Em terceiro lugar, sustentamos que o ato da Santa Ceia define-se como um ato distintivo da adoração cristã. É a grande oportunidade que o crente tem de expressar a sua alegria, a sua satisfação, a sua gratidão ao Senhor Jesus. Quando ele toma do pão e do vinho, ele está dizendo: Senhor, eu creio que os símbolos desses elementos representam para mim vida nova, renovação. E isto é muito importante, porque tanto o pão como o vinho são apresentados em nossos cultos de ceia, são apresentados a Deus em memória do sacrifício de Cristo Jesus. Uma vez comido o pão e bebido o vinho, nós somos incentivados a aumentar e a fazer crescer a nossa fé em Cristo Jesus. Esse é um elemento importante a gente considerar. Eu gostaria que você entendesse esta questão que é muito importante para nós. Muito importante para nós. Uma delas, entender que a Santa Ceia, antes de tudo, é um ato cristocêntrico, porque Cristo é a razão básica de toda a nossa fé, de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós cremos. Ele é o epicentro da razão da Santa Ceia. A Santa Ceia só tem valor quando nós aprendemos a valorizar esses símbolos que são importantes para o exercício da nossa fé. Por isso, eu gostaria que você entendesse a importância disso. É um ato de fé também. É um ato de fé. Porque quando você toma do pão e do vinho, você expressa a sua fé. Você expressa a sua crença. Você está dizendo ao Senhor Jesus Cristo que você acredita na eficácia do seu sacrifício em favor da sua vida cristã, da sua vida espiritual. Por isso que quando o crente se reúne com seus irmãos num culto de Santa Ceia, ele, na verdade, ele não apenas expressa a sua fé num caráter individual, mas numa comunhão muito especial, em que ele
diz à igreja que ele acredita naquilo, que ele renova a sua fé, renova a sua vida cristã, crendo piamente de que o sangue do Senhor Jesus Cristo ainda é eficaz para o perdão e para a purificação dos nossos pecados. Por último, é muito importante e fundamental fortalecer a importância da administração da ceia do Senhor. Ainda que de igreja para igreja, de denominação para denominação, há sempre uma distinção na liturgia do culto, o que não afeta e nem compromete a forma de você cultuar a Deus. Na verdade, isso não diminui o valor espiritual que a participação do crente confere na sua relação com o corpo do Senhor Jesus, que é a sua igreja. Mas é muito importante a gente levar em conta isso, que os elementos da Santa Ceia devem ser somente de pão e vinho, evitando-se, me desculpem, a forma quase imprópria para se dizer isto, biscoitinhos doces, groselhas e outros ingredientes que, ao invés de valorizarem a importância do ato da Santa Ceia, banalizam com este rito que é muito importante na vida da igreja. Os elementos da ceia, portanto, devem ser constituídos apenas desses elementos importantes, pão e vinho. Outra coisa importante, é importante lembrar sempre que a administração da ceia envolve um ato simbólico. A partir da oração de consagração dos elementos que fazem parte da ceia, que é o pão e o vinho, mas a consagração dos participantes da mesma. Por isso, o culto de Santa Ceia não deve ser uma mera tradição, um mero costume do crente ir à igreja. Não. O culto da Santa Ceia é a grande oportunidade que todos nós, como crentes, temos de crescer, fazer crescer a nossa fé, de renovar o nosso entusiasmo de servir ao Senhor e de lembrar a importância da morte do Senhor. Por isso, quando você está participando da ceia, é fundamental que você leve em conta de que, naquele momento, a sua mente precisa estar concentrada no ato da ceia, concentrada no sacrifício que Jesus realizou, e não em outras coisas. Ninguém toma do pão e come o pão como se estivesse mascando chicletes. Ninguém toma do vinho como se estivesse tomando alguma bebida qualquer, um cafezinho. Não. Você precisa se concentrar a sua mente para aquele momento e sentir a presença do Senhor, a alegria da comunhão com o seu corpo. Isso é fundamental. Por isso, em último lugar, a Santa Ceia deve ser observada e praticada com fidelidade e regularidade até que o Senhor venha. É isso que a Bíblia ensina. Então, a nossa fidelidade e a nossa regularidade na Santa Ceia é fundamental na vida de uma igreja. Nenhum crente consegue ser bom crente ficando em casa um mês inteiro, não participando de culto nenhum, não tendo vida ativa no ministério cristão. O verdadeiro crente que ama o Senhor não é aquele que só deixa para ir no dia da Santa Ceia como um desencargo de consciência ou como que tentar comprar favores de Deus para levar o seu dízimo e entregar na casa do tesouro da igreja. Não, não. Esse não é o dia para isso. O dia da ceia é o dia da comunhão, é o dia do bom relacionamento, é o dia do perdão, é o dia da reconciliação, é o dia em que você
põe em evidência toda a sua vida perante o Senhor. Isso é fundamental. Por isso, nesta aula, nós desejamos que você seja extremamente abençoado pelo Senhor e que você, nestas colocações práticas e simples, colocações pastorais. Não estou muito preocupado em apresentar aqui meras teorias acadêmicas para se discutir acerca da Santa Ceia, mas sim os elementos que trouxemos à tona para vocês ouvirem e participarem dizem respeito a fortalecer a nossa fé e a nossa crença. E se vocês são obreiros e obreiras na obra do Senhor, não esqueçam, precisam saber e conhecer em profundidade as principais doutrinas que são a chave do sucesso do ministério cristão. A igreja só é igreja quando essas ordenanças são cumpridas literalmente na vida da igreja. Deus abençoe a cada aluno, Deus abençoe a cada irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que coisa boa, pastor, que coisa boa, pastor Helena. Eu senti a presença de Jesus aqui pelo seu Espírito Santo, me alegrei, minha alma se alegrou ouvindo falar e eu estou assim com meu coração fervendo de vontade de participar de um culto de Santa Ceia logo após esta quarentena. Eu tenho certeza que será um culto memorável, como sempre tem sido os cultos de Santa Ceia, e eu fico imaginando aquele dia, quando cearemos todos com o Senhor lá na glória. Amém. Eu espero, na verdade, pastor, que toda essa quarentena trazida aí pelo coronavírus seja a grande oportunidade que Deus esteja dando para a sua igreja num despertamento para estarem mais próximos à vida da igreja, participarem mais ativamente da vida da igreja. Aleluia. Isso é importante. Aleluia. Eu creio desta forma também, meu pastor. Pastor Leonai, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua esposa. Deus abençoe o seu ministério cada dia mais. E muito obrigado, muitíssimo obrigado. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa